Não se esqueçam de acessar o link para fazer a inscrição, para preencher, na verdade, a lista de presença. Todos os comentários a Luciana vai estar moderando, então quem tiver alguma dúvida no final, deixa aí no chat que eu vou responder. Se não der para responder durante a apresentação, respondo através de e-mail, deixei também nossos contatos. Por favor, desliguem o microfone, tá? Para não atrapalhar. E a gente já começa em breve. Então, a gente vai falar sobre os embutidos, né? O que são os embutidos, por que a gente deve evitar o consumo, né? Qual é a relação do alto consumo desses alimentos com a nossa saúde, tá bom? Então, espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos. Como eu falei para vocês, tentar falar mais alto hoje, porque o áudio não é muito bom aqui do nosso computador. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre os embutidos e evitar o consumo. Então, embutido é todo produto feito com carne, né, moído, picada, de vários tipos de carne, embaladas com tripas, que é o envoltório animal, bexigas ou envoltórios artificiais apropriados. Então, hoje a indústria consegue fabricar essas tripas sintéticas, muitas vezes feitas com colágeno, para então colocar carne e produzir esses embutidos. Né? Então, eles são produzidos com diversos tipos de carne, bovino, suíno, caprino, ovino, equinos. Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de consumir equinos, que é cavalo, né? Mas na Europa é muito comum. Então, de aves, peixes, frutos do mar, além de vísceras e sangue de animais. Então, um embutido muito conhecido aqui, feito com sangue, é a morcela ou chouriço, né? As carnes processadas, elas também podem se apresentar de forma mista, então, mais de um tipo de carne, geralmente, eles são feitos com mais um tipo de carne misturada, são aquecidos de aditivos químicos, né, e condimentos que são os responsáveis, então, por dar sabor, textura e transformar, então, as características dessa carne. Então, eles são feitos, né, embutidos sob pressão, um recipiente metálico. Esse que eu coloquei aí na foto é para vocês terem uma ideia, mas em escala industrial, né? Então, é uma máquina que faz isso, mas então, depois de colocado na forma ou no envoltório, ele fica moldado, né? Para eles ficarem uniformes, todos iguais e do mesmo tamanho. Então, geralmente, esse molde confere, então, forma simétrica, né? Então, é difícil a gente encontrar, por exemplo, uma peça de presunto diferente da outra, né? Essa é uma característica dos embutidos. Eles passam ou não por alguma forma de cocção ou maturação, né? Que faz essa diferença entre o cru, por exemplo, presunto cru, presunto cozido, né? Algumas carnes maturadas, os defumados, né? Então, a gente tem o peito de peru defumado, por exemplo, tá? Então, dentre o grupo dos embutidos, a gente tem algumas diferenças também de acordo com o processamento que ele foi submetido. Então, como que começou, né, os embutidos, essa história dos embutidos? Ela é muito antiga, né? Então, lá na pré-história, o alimento ele não era acessível, né? Então, os homens tinham que caçar e muitas vezes eles não conseguiam alimento diariamente. Então, o que eles caçavam, eles tinham que consumir por mais de um dia. Né? Então, existia essa escassez de alimentos e, nesse momento, eles sentiram a necessidade o quê? De desenvolver algum método de conservação, né? Então,
foi desenvolvido, né, com o que eles tinham de recurso à secagem ao sol. Então, alguns, né, homens naquele momento perceberam que quando o alimento estava seco, ele durava mais tempo, e logo em seguida, então, com a descoberta do fogo, eles descobriram a defumação, né? Então, se o alimento ele ficasse ali em cima da fogueira, né, sentindo aquele calor, né, em contato com o calor e com a fumaça, então, além de uma conservação, dependendo do material que eles usavam para queimar, eles tinham um produto com sabor diferenciado. Na antiguidade, já, então, lá na Grécia, né, Roma, para aquelas bandas, e que a sociedade, né, a civilização estava num momento, né, de grande desenvolvimento técnico e cultural, então eles conseguiram ali também, nessa parte de alimentação, ter uma evolução no sentido de pensar em outros tipos de conservação, né? Então, ali a gente, nesse momento, além da defumação, da secagem ao sol, eles começaram a utilizar, então, a salga e a cura, né? Que é deixar o alimento ali imerso no sal, a fim, né, de conservar mesmo o alimento. Então, tudo isso ele já era feito antes, né, pelos nossos ancestrais, né, como uma medida de conservação, pensando que, né, um animal muito grande era caçado, levado para a aldeia e aquela carne teria que durar alguns dias, e também que o alimento ele não era acessível igual a hoje, que nós vamos no mercado, por exemplo, compra ali, compra, né, era bem diferente. Só que isso era feito de uma forma natural, né, e hoje, como que será que é feito? Então, a indústria de alimentos, né, quando, depois da Revolução Industrial, que as coisas, né, começaram a se movimentar nesse sentido, ela veio para produzir em grande escala, né? Então, quando nós falamos lá na outra palestra sobre a produção em larga escala para abastecer o mercado de hortifruti, aqui acontece a mesma coisa, né? Então, ela vem para produzir alimentos em quantidades adequadas para se comercializar, então, para abastecer o mercado mesmo, com o intuito de deixar o alimento por mais tempo, né, ter uma vida maior de prateleira, alimentos prontos para o consumo, então, veio junto com a necessidade da mulher começar a trabalhar, né, e não ficar mais só naquela função de cuidar de criança, cuidar da casa, ter menos tempo, né, para cuidar da alimentação. Então, esses alimentos prontos, eles vêm com essa característica, né, de facilidade, um baixo custo. Então, outra característica, né, da indústria de alimentos, né, de alguns tipos de alimentos, porque nem todos os alimentos industrializados são alimentos ultraprocessados, depois a gente vai falar um pouco disso. Colocar aditivo para baixar o custo, né? Então, muitas vezes são acrescidos nesses alimentos subprodutos como amido, né? Por exemplo, aqui rapidamente falando requeijão, né? Um requeijão puro feito com queijo, mas a gente tem no mercado requeijão que tem amido com espessante, por quê? Vai usar menos leite, e o amido acaba sendo um produto mais barato e vai deixar o produto mais barato. Em contrapartida, né, para toda essa conservação, para manter uma característica atrativa para o consumidor, são utilizados muitos aditivos químicos, que são os alimentos ultraprocessados, que vai ser o foco da nossa apresentação hoje. Então, esses subprodutos, né, amido, gordura vegetal, proteína de soja, eles são acrescidos às formulações dos embutidos para reduzir o custo do produto final. Né? Só que quando a gente compara com um outro alimento, que, por exemplo, teria só carne, aí, né, além do preço ser mais barato, o valor nutricional também é diferente. Uma tendência, então, da indústria é criar produtos pobres em nutrientes e ricos em substâncias químicas
e sempre visando o quê? O custo, né? Para eles, o menor custo e o maior volume de vendas. Então, os aditivos químicos, né, definição, qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem. Então, ele pode ser adicionado em qualquer parte do processo, né, e não tem a intenção de nutrir, quer dizer que não agrega nada de nutriente para o produto, né, que ele está sendo adicionado, e ele é específico para alterar as características. Então, na maioria das vezes, ele vai deixar visualmente, sensorialmente, mais atrativo, mais bonito, mais cheiroso, né, mais gostoso. Então, esses aditivos, eles melhoram, né, as características sensoriais dos alimentos, tornando-os atrativos e desejados. Tá? Um exemplo aqui é que um salgadinho, por exemplo, de pacote, né, bem amarelinho, aí lá na embalagem ainda está, né, de milho, é assado, mas para aquela cor, né, para aquele cheiro, para aquele sabor chegar naquele ponto, foi utilizado, então, bastante aditivo químico. Cada vez mais esse tipo de alimento, ele está sendo inserido precocemente na alimentação. Isso quer dizer o quê? Cada ano que passa, a gente tem um número maior, um número gigantesco de crianças com alergia alimentar. Isso tem muito a ver com essa introdução precoce de alimentos com aditivos químicos, como corantes, por exemplo, na alimentação. E a longo prazo causam sérios problemas de saúde, tá? Então, assim, a gente não adianta a gente pensar no hoje, né? Mas sim no que a longo prazo, que consequência que um uso abusivo, por exemplo, né? Um consumo abusivo de alimentos com esses aditivos pode trazer de consequência para a nossa saúde. Então, esses são alguns efeitos adversos, tá? Que são encontrados na literatura. É claro, assim, eu não estou aqui para fazer terrorismo, né, nutricional com ninguém, mas eu acho que as pessoas têm que ter opções, né? Elas têm que saber. Eu vou comer um nuggets, vou tomar Coca-Cola, eu sei que faz mal, mas eu gosto e me dá prazer e pronto, né? Então, acho que você tendo consciência do que você está fazendo, você consegue fazer escolhas melhores. E às vezes não, às vezes você quer mesmo tomar e toma e pronto, né? O problema sempre é o quê? Não fazer disso um hábito, e sim uma situação esporádica, né? Então, alguns efeitos adversos, hiperpneia, vasodilatação periférica, salivação excessiva, porque a maioria, né, tem bastante sódio, convulsões crônicas e tônicas, que são movimentos involuntários, hiperatividade e déficit de atenção. Vocês que são, né, educadores e trabalham diretamente com crianças, de uns anos para cá, uns 5, 6 anos para cá, né, qual é o número de crianças com hiperatividade e déficit de atenção e autismo que vieram assim, né, em crianças na escola de vocês? Então, eu me lembro que quando eu entrei na alimentação escolar, em 2014, a gente mal escutava falar, né, desse espectro autista. Hoje é muito comum, é muito comum. Isso vem sendo cada vez mais relacionado com alimentação e com alguns tipos de agrodefensivos e de aditivos químicos. Então, urticária, que é coceira, asma, essas doenças relacionadas à alergia, né, são bem enfatizadas aí nesses estudos, náuseas, anafilaxia, vômito, dermatite, dor de cabeça e eczema. E existe, né, um relato que em doses excessivas podem causar alterações no DNA e até câncer.
Então, quem que controla isso também, né? Assim como os agrotóxicos? A Anvisa, né? Que é a Vigilância Sanitária. Né? Então, a Anvisa, ela não obriga os fabricantes a especificarem a quantidade de aditivo que leva cada alimento, né? Eles apenas têm que indicar que tem. No caso, então, eu vou ser bem enfática aqui a respeito do caramelo 4, que é um corante, tá? Um aditivo químico muito encontrado nesse refrigerante, né? Então, o caramelo 4, ele é o corante mais usado no mundo, né? Ele é responsável pela coloração encontrada nos refrigerantes de cola, em alguns remédios, alguns medicamentos, em alguns outros produtos também. Ele é feito a partir, então, de uma mistura de açúcar com ácidos e amônia. E além dessa cor desejada, ele gera subprodutos, então, quando consumido, que são prejudiciais à saúde. Né? O nome do seu subproduto é esse grandão aí, 4-metilidazol, né, que pode causar, então, câncer de pulmão, fígado, tireoide e outros tipos de doença. Para vocês terem ideia, esse caramelo 4, ele é proibido em alguns países, né, e no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é permitido o uso 9 microgramas a cada 100 ml de refrigerante, por exemplo, enquanto aqui é utilizado 20 mil microgramas. Né? Então, ó, a Califórnia determinou que qualquer produto com concentração maior de 29 microgramas deve informar um possível risco na embalagem. Então, o risco existe, né? E aquilo que eu falei para vocês da última vez, né? Quem garante que um produto prejudicial, causador de doenças, ele tem um nível seguro e aceitável para o consumo, né? Então, aqui no Brasil é permitido 700 vezes mais desse aditivo químico, né? Nos produtos, nos refrigerantes, enfim, né? Onde eles são utilizados, do que no estado da Califórnia, por exemplo. Tá? Então, essa informação é do ano passado, então, uma informação recente. Isso faz com que nós, né, tenhamos a reflexão de, né, se o que eu estou consumindo realmente vale a pena, se eu for pensar que a longo prazo posso ter algum problema de saúde. Então, tipos de aditivos químicos, né? Nos embutidos, que é o nosso foco, eu quis falar desse corante, porque, assim, é muito gritante a discrepância, né, de como nosso órgão regulatório é permissivo nesse sentido, tá? Então, mas vamos voltar para os embutidos. São acrescentados condimentos, aditivos, que são responsáveis por deixar mais gostoso, mais cheiroso, mais bonito, né? Então, vocês pensem que nem uma linguiça de porco, carne do porco é pálida, né? Ela não dá nem para falar muito com uma carne vermelha. Vocês, de repente, vão comprar aquela linguiça bem vermelhinha, né? De pernil. É uma coisa de se estranhar. Geralmente tem um corante, algum aditivo ali que vai dar essa característica. Então, os mais utilizados são emulsificantes que formam géis. Eles dão uma textura, né? Mais gelatinosa, mais cremosa para o produto. Estabilizantes, ligantes, conservantes, que é para deixar a vida de prateleira mais longa, antioxidantes, então, é para evitar oxidação, no sentido até de coloração, acidulantes, para conferir, então, um sabor alto, regular o pH, aromatizantes, né, que é para deixar o cheiro e o gosto bem atrativo, e os condimentos. Tá? Os condimentos né, serem utilizados os condimentos secos, condimentos naturais, como pimenta do reino, urucum, cúrcuma, não tem problema nenhum. Então, agora um pouquinho sobre classificação. Na verdade, assim, existem muitos tipos diferentes de embutidos, né? O que eu trouxe para vocês hoje foi pego de rótulo de alimentos comercializados aqui no nosso país por empresas conhecidas,
tá? E o que eu quero fazer aqui é que vocês reflitam, né, na qualidade realmente do alimento que vocês estão comprando. Na verdade, entre as marcas, tá, do mesmo produto, a gente tem diferença. Então, o que é importante? Essa lista de ingredientes que eu coloquei aqui, tá lá na embalagem, ela ser cada vez menor. Então, se vocês conseguirem, por exemplo, num açougue que faz, né, a linguiça, comprar um produto mais artesanal, eu não estou falando que linguiça é ruim, né, mas que alguns tipos de linguiça, alguns tipos de embutidos, alguns tipos de nuggets, tem mais ingredientes estranhos, né, com nomes estranhos e que a gente não conhece, não tem na natureza, do que outros. Então, a gente consegue escolher melhor tendo o hábito de ler os rótulos. Então, vamos lá. Carne suína, gordura suína, e a lista de ingredientes, ela começa sempre pelo que tem mais, né? Então, né, é um bom negócio que tem, em primeiro lugar, carne suína e outra coisa, por exemplo. Quer dizer, tem mais carne suína do que outra coisa. Gordura suína, água, sal, açúcar, especiarias, ótimo, né? Atrai alho, realça verde, sabor nem tanto, aí começa. Essas siglas, né? INS 61, espessante INS 407, antioxidante INS 300, INS 316, corantes naturais vermelho de beterraba, não é tão ruim, caramelo 1, carmim, estabilizante. Nossa, olha quanto nome estranho, né? Pirofosfato, polifosfato, aroma natural de pimenta, conservantes nitrito e nitrato, não contém glúten nem lactose. Contém aromatizante. Então, assim, a gente que cozinha, que consome carne, por exemplo, né? Você tem que colocar sabor aromatizante de porco num produto de porco, né? É bem complicado pensar nisso. Salame, né? Ele contém carne suína ou suína e bovina misturados, adicionado de toucinho, tem no máximo 15% de gordura e no mínimo 27% de proteína. Então, para ser comercializado como salame, ele tem que ter essas características principais, tá? Então, o que mais que tem, ó? Carne suína, toucinho, sal. Dextrose é açúcar, tá? É uma outra forma de açúcar. Pimenta, alecrim, curry, maltodestrina é outro tipo de açúcar, tá? Mas é açúcar simples. Água, mais açúcar e realçador de sabor glutamato monossódico, que a gente vai falar mais pra frente. Antioxidante também, nitrito, enfim, né? A lista ela é um pouco menor que a da linguiça, mas mesmo assim tem bastante aditivo químico, né? Mortadela. Então, assim, eu não sou muito fã, não, mas já comi. Depois que comecei a estudar um pouco a respeito do assunto, eu fiquei um pouco resistente, digamos assim, né? Então, ela é feita por uma mistura de carnes, né? Sendo que 60% é carnes e 10% de miúdo, não especificado, tá? Então, pode ter língua, coração, fígado, rim, pele, tendão, né? Eu não sabia disso. Eu sabia que não era boa coisa, mas que tinha miúdo no meio, eu não sabia. Então, ela é feita de carne suína, carne mecanicamente separada de ave. Eu vou mostrar para vocês depois o que significa essa carne mecanicamente separada. Água, pele de ave, frango, fécula de mandioca. Então, lembra que eu falei, né, dos subprodutos que são adicionados para deixar o produto mais barato? É o caso da fécula de mandioca e da proteína de soja. São produtos ruins? Não. Mas não são produtos carnes, né? São ingredientes baratos que são adicionados nos para deixar mais barato. Tanto que a mortadela, perto de um presunto, né, um presunto cozido, o preço é bem diferente. A mortadela tende a ser mais barata. E mais um monte de coisa, então depois eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação, né? E aí vocês podem olhar com cuidado e passem a ver o rótulo dos alimentos que vocês compram. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Aroma natural, nitrito, antioxidante, né? Contém derivados de soja,
aromatizante e aromatizante sintético, idêntico ao natural. Então, se ele é sintético, ele foi fabricado em laboratório. Então, você está comprando uma mortadela que tem um sabor artificial de mortadela, né? Olha só. Presunto. Né? O presunto, ele tem uma característica de ele só pode ser utilizado na fabricação dele a parte traseira. Então, não existe mistura de carnes no caso do presunto, por isso que ele acaba sendo também um pouco mais caro. Por outro lado, tem subproduto, proteína de soja, tem açúcar e tem também tem os aditivos químicos a fim de, né, deixar a vida de prateleira dele maior, né, fornecer maior conservação, né, para a pessoa poder vender há mais tempo, enfim. Apresuntado, então, ele é parente do presunto, mas nesse caso, como o preço dele também é inferior, e a gente já entende por quê, ele pode ter uma mistura de carnes. Então, ele tem uma carne de primeira misturada com uma carne de segunda, né, de porco. E também tem ali, ó, bastante, né, aditivo químico, espessante, estabilizante, salsichas. Então, eu acredito, assim, que as pessoas gostem, né, bastante de salsicha, e realmente ela foi feita para ser gostada, então é saborosa, tem uma textura boa, tem uma aparência bonita, vermelhinha, né, mas é um dos embutidos, eu acredito, piores que tem para se consumir, né, então ela é feita de carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, proteína de soja, gordura suína, tem carne de tudo que é tipo aditivo, de todos os tipos, e corante, acidulante, espessante e subprodutos também, né? Então, tomar mais cuidado. Peito de peru, então muita gente acha que peito de peru é saudável, né? Mas é um produto ultraprocessado, né? Ele é feito com carne de peru, subprodutos e aditivos químicos. A diferença entre, né, algumas marcas é que algumas não usam só peru, usam frango misturado, tá? Então a gente consegue, através da embalagem, ver do que o produto é feito. Às vezes tem o mesmo nome, mas a composição é diferente. Nesse caso, né, com relação aos outros, olha o tamanho da lista de ingredientes. A gente pode considerar o peito de peru é um alimento bom? Não. A gente pode considerar que ele é menos pior que os outros, por exemplo. É uma opção menos pior. Sim, né? Ai, nunca mais eu poder comer um lanche com peito de peru ou com presunto. Pode, gente. É que a gente não pode comer isso todos os dias. Né? Como a Luciana falou na primeira palestra, a base da nossa alimentação tem que ser os produtos, né, in natura e minimamente processados. Os processados podem ser usados como aliados, como estratégia, um enlatado, por exemplo, né? Mas agora, a gente está falando aqui dos ultraprocessados, né, que são alimentos que já perderam as características do alimento original. Por quê? De tanto aditivo químico que foi adicionado. Tá? Ó, vamos ver os nuggets. Então, feitos com cortes de aves, peles, subprodutos, são empanados e acrescidos de conservantes, aromatizantes e outros aditivos, né? Usado carne de frango, carne mecanicamente recuperada de ave, frango, farinha de trigo, água, pele de frango, farinha de arroz, gordura vegetal, fermento, estabilizante, antioxidante, contém aromatizante, né, sintético, idêntico ao natural. Quando vocês virem sintético, corre, tá? Que tudo feito em laboratório. Mas é feito, né, com frango sem uso de hormônio. Então, assim, né, eu não vi vantagem nisso, né? Não tem hormônio, mas tem um monte de outras porcarias. O que eu queria falar para vocês? Eu pesquisei mais de uma marca,
Tá? Existem algumas marcas que é só o peito de frango, então não tem a carne mecanicamente recuperada, não tem pele de frango, por exemplo, tá? Vocês vão conseguir identificar isso na embalagem só lendo o rótulo. Não está escrito lá na cara. Lá na frente está escrito só nuggets, steak de frango, enfim. Né? A nossa legislação, ela não obriga ainda o fornecedor, o produtor, a fornecer informações muito claras. Ah, mas isso está mudando, né, de tanta pressão, movimentos, igual eu deixei para vocês na última palestra, nos Instagrams que eu sigo, nos perfis que eu sigo. Então, esse pessoal tem feito bastante pressão, assim, politicamente falando, né, e indo contra algumas indústrias, e tem conseguido alguns resultados, né? Eu vou falar um pouquinho de como vai ficar a nossa legislação de rotulagem mais para frente. Então, a carne mecanicamente separada é um produto resultante, ou mecanicamente recuperada, é a mesma coisa, tá? Produto resultante de partes animais de cortes não utilizáveis comercialmente. Isso quer dizer o quê? Lá, né, um tempão atrás, eles perceberam que vender só a carne do animal, eles estavam jogando muita coisa fora, né? Carcaças, juntas, pele, osso, né? Tudo que não era vendido era perdido. Então, né, alguém arrumou um jeito de utilizar essas partes para produzir alimentos, que no caso, a maioria é salsicha. Tá? Então, essas carnes na verdade, não é só carne, né? Passa por um processo ali de trituração e vira essa maçaroca que é introduzida ali em alguns alimentos. Fora do que eu falei aqui, outros tipos de embutidos, né? Presunto cru, copa, pastrame, rosbife. O rosbife, tem um rosbife no mercado que é um xadrezinho quadriculado, que é industrializado. Por outro lado, muitos lugares, em lanches, em né? Por exemplo, uso rosbife feito com carne, que é o lagarto, assado no forno e cortado em fininho e tal. Panceta italiana, blanquê de peru, então tem blanquê, tem peito, né? Tem um monte de nome diferente, mas acaba sendo quase a mesma coisa. Lombo defumado, lombinho, salsichão, morcela, paio, carnes enlatadas, hambúrguer também é um embutido, né? E por aí vai. É uma série de produtos, então, que é classificado como ultraprocessado. Lá no Guia Alimentar, né, em todas as recomendações, não está escrito assim, nunca coma, senão você vai ter um negócio. Não, está escrito assim, evitar, né? Situações esporádicas, come uma vez por mês, né? Limita o consumo, tá? Não pode fazer disso a base da nossa alimentação. Sobre a nossa rotulagem. Então, essa palestra, ela foi preparada para a semana, para o seminário do Conselho de Alimentação Escolar, né, que foi feita há uns 2 meses atrás, e nesse dia que eu estava preparando, eu procurei, então, na internet, né, em 2 sites grandes, né, então, o primeiro começa com S, o segundo também. Eu queria pesquisar, então, os ingredientes que tinham no produto desse. Para vocês verem a transparência das empresas, não aparece. Né? Então, no primeiro lugar ali, eu pesquisei ingredientes, foram encontrados 0 resultados com a palavra ingredientes. E no segundo site, eu procurei ingredientes e apareceu porque é uma feijoada pronta. Então, tinha alguma coisa ali na descrição escrito ingrediente, mas não era a lista de ingredientes. Então, existe uma dificuldade até para você chegar nessas informações. Né? Então, faltam dados, informações imprecisas, informações difíceis de entender, muitas vezes confusas, né? E de propósito, para a gente não entender mesmo e acabar consumindo cada vez mais esse tipo de produto. Então, sobre a rotulagem, né? O rótulo dos alimentos é uma forma de comunicação que as empresas
né, obrigatoriamente dispõe de seus produtos, para que nós possamos compreendê-los, coisa que é difícil. A gente que é da área de nutrição, tem o hábito já, né, e a nutricionista, ela faz rotulagem muitas vezes. É difícil, às vezes, entender o que aquele rótulo está querendo dizer, né, porque as empresas conseguem brechas ali na nossa legislação para fazer o consumidor, para induzir o consumidor ao erro, na verdade. Tá? Que é importante saber que os ingredientes são em ordem decrescente, então sempre o que tem em primeiro lugar, sempre o primeiro ingrediente, ele está em maior proporção no produto. Prazo de validade, né, isso é muito importante e até nisso às vezes a gente encontra problema. E informação nutricional, porção, valor energético, né, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, sódios, que é aquele quadradinho, geralmente fica na parte de trás que a gente já conhece. Como a gente lê o rótulo, né, hoje em dia? Informação nutricional, a porção é uma questão super importante nesse sentido, depois eu vou explicar para vocês por quê. Muitas vezes acaba confundindo, né? Então, por exemplo, o biscoito recheado, a porção dele só tem, por exemplo, tá? 20 calorias, né? E aí você come lá um pacote de biscoito recheado, que a porção tem 20 calorias. Quando você vai prestar atenção, a porção se refere a um biscoito e meio, né? Então, não é muito fácil de entender e muitas pessoas não conseguem ter essa compreensão, até, né, por dificuldade de cálculo, enfim. Então, hoje, o formato que a gente tem de informação nutricional, né, ele vem atrás, e aí tem a quantidade, né, por porção que é estabelecida pela indústria, né, e as quantidades de alguns nutrientes que são obrigatórios. Né? O que é obrigatório também? Indicar os produtos alergênicos, como glúten, como soja, por exemplo, oleaginosas. Tá? E a lista de ingredientes, então, como eu falei para vocês, sempre tem mais o que vem na frente. Então, em primeiro lugar, farinha de trigo integral, em segundo já vem a farinha de trigo normal. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. O produto, para ele poder ser comercializado, né, dizendo que é integral, ele não precisa ser 100% integral. Ele tem que ter uma porcentagem de farinha integral. Aí ele já pode receber o nome, né? E a gente não sabe disso. Muitas vezes compra o pão numa determinada marca, achando que é integral, e na verdade ele tem outras farinhas, né, misturadas. Então, aqui foi um estudo que foi feito, né, analisando 30 rótulos diferentes de alguns produtos, né? Então, produtos potencialmente alergênicos, né? 80% não informava a validade após aberto. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns produtos, eles são estocados, né, em ambiente seco, em armário, em estoque seco. Depois de aberto, ele tem que ser refrigerado, né? Ou a validade muda, por exemplo. Então, isso tem que vir informado no rótulo. 57% não tinha a data de fabricação, então, algumas vezes, o produto pode vir assim, 12 meses após a data de fabricação, né? E aí, essa data de fabricação a gente não encontra. 20% não tinha contato de saque, então, quer dizer, se é um produto com potencial alergênico, você tem que disponibilizar um telefone, um contato, para se alguém que consuma tem algum problema, saber, né, o que fazer, por exemplo. Tá? Biscoitos, né? Fruta na embalagem, né? Desenho de fibra na embalagem, acaba induzindo as pessoas a pensarem que aquilo tem algum benefício, que é um produto saudável, né? E, na verdade, não tem fruta, só tem gosto de fruta, cheiro de fruta, mas não tem fruta. E os problemas mais frequentes encontrados, então, informações falsas, né? Recentemente eu li uma matéria
de uma empresa que faz produtos veganos, queijo vegano, né? E que, segundo elas, era a partir de uma determinada castanha. E uma pessoa, assim, que ficou intrigada, foi analisar e tinha queijo, né? Se tinha lactose, tinha queijo. Então, assim, existe isso. A gente tem que pensar que, né, infelizmente, o que rege todas essas indústrias químicas, farmacêuticas e de alimentos é dinheiro, né? Então, 58% tinham erros na informação nutricional, então a gente que é da área se pega para fazer cálculo nutricional, tendo como referência a embalagem da diferença. Falta de advertência adequada para ingredientes alérgenos. Lista de ingredientes fora de ordem. Então, se eu estou falando para vocês que a ordem determina o que tem mais no produto, imagina, aí a gente pega fora de ordem, então perde a coerência, né? E problemas de impressão de lote e data de validade também são comuns acontecer, então, no rótulo. Como geralmente tem produto com data de validade, aqueles alimentos que são, parece que é um carimbo, né, mancha, ainda mais agora, durante a pandemia, né, que a gente joga álcool em tudo. Geralmente a data de validade acaba se perdendo, borrando, né, mas ela tem que chegar até a gente íntegra. Suco de uva integral, 100% natural, sem adição de açúcares. Aqui eu não estou dizendo que o suco integral, por exemplo, ele é 100%, que ele não é 100% natural. Ele é natural. Se ele é integral, é uva e é um processo térmico e não deve ter nem conservante, é 100% natural. O problema é essa chamada sem açúcar, né? Então, o suco de uva integral concentrado, ele tem açúcar, frutose, que é da própria fruta. Mas vocês concordam que pode levar uma pessoa, por exemplo, diabética, que não pode consumir açúcar, a tomar? Porque está escrito que não tem açúcar. Né? Então, alguns apelos, algumas expressões apelativas também, né, são utilizadas para induzir o consumidor a comprar. Até a disposição que os produtos ficam no mercado, elas são arrumados ali, eles são colocados em ordem propositalmente para a gente comprar e ter mais acesso cada vez a esses alimentos, né, que não são tão saudáveis. Então, óleo de soja, ó, isso é apelativo, né, sem colesterol e rico em vitamina E. Todo óleo ou gordura de origem vegetal não tem colesterol, não tem colesterol. Né? Então, a mesma coisa do começar a vender água e na embalagem colocar água diet, água light, né? Faz a gente acabar comprando uma determinada marca que é mais barata, que é mais cara, porque lá está escrito que não tem colesterol. Então, se eu não tenho conhecimento, eu acabo, né, sendo enganado aí por essa rotulagem. Aqui eu trago uma outra experiência, ó, leite condensado, tradicional e light. Né? O que eu quero mostrar para vocês, a diferença de valor energético e caloria em uma colher de sopa. Né? Então, quem faz compra e já bateu o olho em produto light diet sabe que é extremamente caro. Né? Então, ó, 10 calorias. Para quem vai comer um brigadeiro, que diferença vai fazer 10 calorias? Né? Então, isso a gente bate o olho ali e já vê a diferença. Aqui, uma outra pegadinha, só que essa eu acho que é a pior de todas, né? Tem que ter uma atenção, se não passa batido mesmo. Com relação à porção, né? Então, achocolatado, aquele famoso lá, que dá energia, uma porção de 20 gramas, 2 colheres de sopa do tradicional, tem 74 calorias. Né? Então, se a gente for olhar o light, fala, nossa, tem 33, é metade. Só vou tomar agora chocolatado light, porque eu quero emagrecer e eu só vou tomar o light. Né? Só que vamos ver lá a porção. 9,5 gramas, uma colher de sopa rasa. Então, quer dizer que a porção ela é equivalente ao outro, né, em peso, por exemplo, em proporção. Então, se eu dobrar 33 calorias, eu tenho 66 calorias e mais uns quebrados aí.
enquanto o outro tem 74 só, né? E o achocolatado light, como eu falei para vocês, ele acaba sendo muito mais caro. E aí a gordura, ela vem um pouco maior para compensar o açúcar, né? Porque a gordura, ela deixa as coisas mais gostosas. Então, o tradicional tem 81% de açúcar, enquanto o light tem 76%. Né? E a vantagem que a gente tem aí? Nenhuma. Né? E de acordo com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 10% de açúcar livres é considerado excesso. Né? Então, a gente tem que começar a se informar e ler os rótulos. E aqui, ó, você costuma ler os rótulos? Iogurte com mel. Então, a gente acha que vai lá e compra para tomar de lanche super saudável, ainda põe uma granola. Olha que beleza, né? Vamos ver a lista de ingredientes. Leite integral, açúcar é o segundo ingrediente, não é mel. Preparado de mel, com água, mel, açúcar, acidulante cítrico, amido, que é farinha, e por aí vai. Então, olha a diferença da cara da embalagem do produto e do que realmente tem dentro do produto. Né? Então, a embalagem também ela é extremamente atrativa. E o que aconteceu, né? Que eu falei para vocês, que existe aí uma movimentação, é tudo muito custoso, mas existe. Né? Então, tem uma nova norma aprovada já de rotulagem, né? Que é a RDC 429, agora de 2020. Né, que tem o objetivo de facilitar a compreensão das informações nutricionais presentes nos rótulos dos alimentos. Então, o rótulo, já que ele foi feito para informar, né, o consumidor, ele tem que passar a valer em algum momento e realmente informar o consumidor. Então, ele vai auxiliar os consumidores a fazerem melhores escolhas e com consciência. Então, isso que é importante. Eu não quero nem saber se tem mais ou menos açúcar. Hoje eu vou comer um doce desse. Eu tenho consciência, mas eu tenho opção de escolha, eu não estou sendo enganada. Né? Eu acho que a questão toda é essa. Só um breve histórico aqui para vocês. Tudo começou em 2014, tá? Então, tiveram várias manifestações aí a respeito dessa rotulagem permissiva, né? Esses estudos, né? Esses estudos a respeito dessa mudança foi até 2016. Em 2017, então, o tema ele foi aceito na agência regulatória, então, isso fica em pauta lá na Vigilância Sanitária, na Anvisa, até por 2 anos sendo discutido, né? Em 2019, então, depois de diálogos setoriais, né? Porque essa mudança, ela impacta a indústria de alimentos, o comércio de alimentos. Né? Então, a partir do momento que o fabricante ele tem que ser mais claro, o consumidor, ele vai fazer melhores escolhas, né? Ele vai ter mais consciência do que ele está comprando e muitas vezes ele pode deixar de comprar determinada marca, né? Então, olha o impacto que isso tem. Em setembro, então, do ano passado, tiveram as consultas públicas, onde a população em geral poderia opinar, né, e dar sua opinião a respeito disso. Então, eu fiz isso, eu, né, compartilhei com muitas pessoas para que fizessem também, a favor da rotulagem frontal, que é o que eu vou falar para vocês já já. Então, mais de 88 mil pessoas contribuíram nessa consulta pública. E após todo esse processo, foi de fato aprovado, né, em setembro desse ano, 2020, que nós estamos, dia 7 de outubro. Né? Vai valer? Vai, mas ainda vai demorar um pouco, porque como tudo aqui é extremamente burocrático, enfim, e as indústrias elas têm um tempo para se regularizar. Então, ela vai entrar em vigor, de fato, só em 2022. Tem 24 meses, então, para entrar em vigor essa nova rotulagem, tá? E mesmo assim, os produtos que já estiverem no mercado têm mais um ano para se adequar. Então, lá para 2023,
a gente vai começar a ver, então, essa nova forma de rótulo. O que vem de diferente? Informações mais legíveis e a letra, a fonte utilizada tem que ser maior. Então, existe hoje uma especificação de fonte e para a próxima rotulagem ela tem que ser maior, tá? Esse modelo de alerta frontal, tá? É um modelo que ele vai indicar se o alimento é alto em açúcar, em gordura ou em sódio. Então, você não vai, teoricamente, né, ter que ler toda a lista e pensar o que tem mais, o que tem menos. Ele já tem que vir indicado na frente se for um alimento alto em açúcar, em gordura ou em sódio. Se for mais de um, né, alimento em alto teor, aqui do meio, então, o formato que vai ser utilizado, se for os três, o último formato, tá? Então, tem que vir com melhores alegações nutricionais, por exemplo, aquela história lá do óleo sem colesterol, né? A rotulagem frontal alto em, então, bem logo, né? Assim que a gente identifica o produto, com maior clareza. Isso vai facilitar, em alguns casos, principalmente, pessoas que têm restrição, por exemplo, que tem diabetes, como eu falei para vocês, ou restrição ao sódio. Ela não vai ter que escarafunchar ali ingrediente, rótulo atrás, em letra bem miúda, para perceber se ela pode ou não consumir aquele alimento. Então, né, quem que vai falar se ele é alto em alguma coisa? A Anvisa. Então, aqui são os limites que foram estabelecidos, né, de açúcar adicionado, então, se for para sólido ou semissólido, a cada 100 gramas, 15 miligramas. Tá? E aí eu chamo a atenção para vocês que acima de 10% é considerado excesso de açúcar livre na Organização Pan-Americana de Saúde. Né? E aqui nós já temos 15%, que são 5% a mais para ele ser considerado um alimento alto. Né? É uma evolução que a gente teve aí em relação à rotulagem, sim, mas a gente vê que ainda não é o ideal perto de outros países, né? Então, se for líquido, né, 7 gramas e meio por 100 ml, se for gordura, 6 gramas por 100 gramas, e se for líquido e gorduroso, 3 gramas por 100 ml. O sódio, que é o que eu quero chamar mais atenção aqui, 600 miligramas de sódio por 100 gramas de alimento. Então, é bastante. Né? E 300 miligramas de sódio por 100 gramas do alimento, se for líquido, por exemplo. Então, o que mudou na parte de informação nutricional? Que eu falei para vocês que antes a porção era definida pelo próprio fabricante, né? Agora, ela tem que vir por 100 gramas de alimento ou 100 ml. Então, quando a gente for equiparar um alimento, por exemplo, Diet Light, a informação vai ser clara e nós não vamos mais ser enganados, como naquele caso do achocolatado que eu mostrei para vocês. Então, na lista também de ingredientes, vai ter que ter o açúcar total e adicionado, né? Adicionado é açúcar de branco, né? Que foi a de adição mesmo, que não faz parte do produto naturalmente. E a comparação e o número de porções por embalagem. Então, quantas porções de 100 gramas tem aquela embalagem que eu estou comprando, tá? A Anvisa, no site dela, disponibilizou uma página de perguntas e respostas sobre a nova rotulagem nutricional, esse site que eu estou deixando aí embaixo do slide. Então, tem bastante informação interessante lá, para quem procura trabalhar, por exemplo, em matemática, rotulagem para as crianças, em ciências, na parte de alimentação saudável. Eu acho que rotulagem dá para explorar muita coisa com criança dentro da escola, tá? Então, esse site da Anvisa, essa página em especial, tem bastante coisa legal. Então, vamos falar do sódio um pouco, né? Que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. A população brasileira, ela ingere muito mais sódio do que é recomendado. Isso por conta da grande ingestão de produtos
ultraprocessados, né, os industrializados que são ultraprocessados, e, no geral, embutidos. Então, o embutido em si, ele tem uma concentração de sódio muito grande. Né? E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o consumo de sódio seja de 2 miligramas por dia, que equivale a 5 gramas de sal. Então, como o sal ele é composto de cloreto mais sódio, né? Então, 2 miligramas de sódio equivale a 5 gramas de sal. O que são esses 5 gramas de sal? 1 grama de sal é mais ou menos uma tampa de caneta Bic. Então, se a gente pensar que em tudo que a gente consome pronto, ou na própria preparação culinária, arroz, feijão, tudo, durante o longo do dia a gente tem que consumir 5 gramas de sal, não é muita coisa. Né? Se a gente fosse consumir, por exemplo, tudo sem sal e fosse adicionar a 5 gramas, talvez, né, pelo paladar do brasileiro, faltaria um pouco de sal. E o que é consumido hoje no Brasil por dia? 12 gramas ao invés de 5, então é mais que o dobro, né? Então, as principais fontes, sal adicionado na preparação e no consumo dos alimentos, na preparação, na panela mesmo, na hora de cozinhar, o presente nos alimentos industrializados, como eu falei, e nos alimentos preparados fora do domicílio, marmita, enfim, salgado, produtos de padaria, essas coisas. Quem consome mais sódio? Os adolescentes, jovens adultos, geralmente homens de baixa escolaridade e menor posição socioeconômica. Então, esse é um estudo que foi feito em 2019 e o perfil, né, das pessoas que consomem mais sódio hoje no Brasil é esse. Então, os adolescentes, por quê? Não se importam, né, com uma alimentação adequada, então eles não têm muito essa preocupação. Eu acho que está até mudando um pouco, eu conheço alguns adolescentes que têm ali um pouco de preocupação, né, com o alimento que está consumindo. Em geral, e jovens não se preocupam com a saúde, né, então, com relação às mulheres, não vão muito ao médico, não fazem muitas consultas, é uma preocupação que vem em segundo plano com relação às mulheres. Tá? A alimentação fora de casa, principalmente no caso dos jovens, baixa escolaridade, então, como eu falei para vocês desde a primeira palestra, o conhecimento faz com que nós tenhamos opções e façamos melhores escolhas, né? Então, essa é a ideia de disseminar essas informações que eu estou passando para vocês. E os produtos mais baratos, então, como eu falei, muitas vezes ultraprocessados têm um preço imbatível, além de todas aquelas características boas, né? Por quê? Porque eles são feitos para isso mesmo, né? Tem bastante subproduto envolvido, que é mais barato, bastante aditivo, que acaba, né, barateando o preço do produto final. Então, aqui um pouco de sódio nos alimentos que a gente encontra por aí, né? Então, aquele hambúrguer, que é 2 hambúrgueres, alface, queijo e molho especial. Olha, ele tem metade do sódio que a gente tem que consumir, mais da metade, né? Num dia inteirinho. Estou falando de uma pessoa adulta, tá? Para criança, a recomendação muda. Queijo mussarela, molho de salada, salsicha, macarrão instantâneo, né? Então tem bastante sódio também, além de ter outras coisas, gordura, porque é frito. Então, aqui os tipos de sal, que a gente tem hoje uma variação enorme de sal no mercado. E aí o que eu quero mostrar para vocês, nossa saúde não vai depender de qual sal a gente está consumindo, e sim da quantidade. O que varia um sal do outro a composição de micronutrientes e a origem dele, né? A procedência, por exemplo, o sal rosa veio do Himalaia, o outro sal é grosso, né? O outro tem mais mineral, tem mais cálcio do que o sal rosa tem mais cálcio do que o sal de Chipre, por exemplo, né? Se a gente pensar que o consumo de sal nosso durante o dia é pequeno, né? O sal não é um alimento, por exemplo, um hortifruti, uma maçã que você come inteira, enfim.
qualquer benefício relacionado ao tipo de sal não vai acontecer. Entendeu? Então, a gente tem que aumentar a ingestão de mineral com fruta, verdura e legume, não comprando um sal que custa R$ 20 o quilo. Né? Então, as pessoas perguntam, que sal que você usa? Eu uso sal de cozinha normal, tá? Uso, eventualmente, alguma coisa diferente para ver qual é que é, mas não faço disso um hábito. Outra coisa também que muitos colegas fazem é usar o sal grosso e bater no liquidificador. Porque quanto menos refinado, né, menos processo de refinamento ele passar, melhor. Então, são tipos de sal acessíveis, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, ó, o sal que tem menos sódio de todos, tem 321 miligramas, que é o sal branco do Havaí. Enquanto o que mais tem, 443 miligramas, que é o sal marinho vietnamita. O nosso sal de cozinha tem 400. Então, onde está a vantagem de trocar o sal normal por um sal, por exemplo, branco do Havaí? Né? Ninguém come sal de colher para ver uma diferença tão grande assim, só trocando sódio. Então, isso é estratégia da indústria de alimentos, comércio. Então, a gente tem que começar a ver as coisas com outros olhos. O sal light existe, né? Ele é uma mistura de 50% sódio e 50% potássio, tá? E ele tem, sim, uma redução de sódio por conta disso. Ele é indicado para pessoas com restrição ao sódio, por exemplo, hipertensos. Por outro lado, existem pessoas com restrição ao potássio, como quem tem doença renal e algumas doenças cardiovasculares. Nesse caso, ele não é indicado. Glutamato monossódico, né? Ele é um tipo de sal também e é um aditivo químico, né? Ele vem identificado através dessa sigla INS 621. Ele tem 13% de sódio, né? É um sal sódico glutâmico, né? Por isso o glutamato monossódico. É um aditivo realçador de sabor, então ele é amplamente usado, né? Nos produtos processados, nos ultraprocessados. Só que junto a ele vem alguns riscos, né? Então, foi relatado em alguns estudos obesidade, diabetes, déficit de atenção novamente, autismo, epilepsia e outros problemas, tá? Então, a gente tem que entender um pouco dos ingredientes adicionados também. Apesar de melhorar a palatabilidade, né? Que deixa as preparações mais gostosas, né? Tem que ver se compensa, então, risco-benefício. O consumo excessivo de sódio, tá? É um dado do Ministério da Saúde de 2017. Hipertensão, obesidade, aumenta 2 vezes a chance de ter hipertensão e 6 vezes para os obesos mórbidos. Osteoporose, pessoas que consomem sal todo dia correm 4 vezes mais risco de quebrar um osso. Problemas renais por conta da concentração de minerais, né, levando a cristais, pedras nos rins, enfim. Enquanto a redução do consumo diminui em 15% o óbito por AVC, 10% óbito por infarto, 1,5 milhão de pessoas livres de medicação para hipertensão e 4 anos a mais na expectativa de indivíduos hipertensos. Então, a gente tem que repensar o consumo dos embutidos, ultraprocessados, aditivos químicos e o sódio, né, que são os ingredientes que mais contêm, então, os embutidos. De alimentação saudável, eu já falei para vocês bastante, a Luciana já falou, vou dar uma corrida aqui por causa do tempo. Classificação dos alimentos também foi bem explorado, tá? Os alimentos in natura, que devem ser a base da nossa alimentação, né? Fruta, verdura, legume. Minimamente processados são aqueles, né, que só foram descascados, limpos. Frango, alimentos congelados, feijão, arroz. Processados, que, como eu falei, eles vêm, né, para contribuir aí numa quantidade, né, uma quantidade razoável, tá? Que são os enlatados,
não são de tudo ruim, são produtos que tiveram sal e açúcar adicionado, mas não tem aditivo químico. Os ultraprocessados, que foram os que eu falei até agora, né? São ingredientes que são de uso industrial, nem em casa, bem dizer, a gente consegue fazer ultraprocessado. Então, os mais consumidos no nosso país, em primeiro lugar, frios embutidos. Tá? Por isso que eu vim falando de embutidos desde o começo. Biscoito salgado, margarina, pão, assim, em geral, pão, esses pães de forma, tá? Bebida adoçada, chocolate, né? Então, 18,4% das calorias vem desse tipo de alimento, normalmente. Classificação dos alimentos aqui, então, de acordo com o processamento, vocês vejam que o ultraprocessado, ele não tem mais nada do alimento original, né? Aqui, novamente, uma imagem de alimentos de acordo com o grau de processamento. O guia alimentar para a população brasileira, né, que está disponível nesse site, gratuito. A Luciana falou bastante do guia também. É um excelente material para a gente usar aí no caso de dúvidas. Os 10 passos para uma alimentação saudável, também vou passar porque a gente já falou disso. Já o tempo, ser crítico, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Levar informação, avaliar a informação e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Aqui é um exemplo, então, né, de refeição saudável, nada light, diet, nem além do comum que a gente já conhece, dependendo da região do Brasil, né, pode ser diferente. É isso. Espero ter trazido um pouco mais de informação para vocês, no sentido de fazerem melhores escolhas mesmo.